para vocês também terem esse conhecimento da cidade, porque muitas vezes a gente tenta passar pela cidade vendo só as belezas, né? Então o roteiro ele não faz isso. Ele tenta mostrar também as mazelas da cidade, as questões que são importantes, como a questão de se falar do lixo, a questão de se falar dessa mobilidade urbana, porque se fosse uma pessoa com mobilidade urbana reduzida, com certeza ia ter muita dificuldade para estar aqui, né? Então, a gente sempre fala, e uma coisa que o professor Jorge sempre fala também, a cidade ela só é boa para o turista quando ela é boa para as pessoas também, para os moradores, né? Então, é importante a gente também fazer esse exercício, tá bom? Agora, por que a gente parou aqui? Porque a gente iria parar um pouco mais lá para frente, mas aqui é o melhor local para se parar por enquanto, porque para lá tem mais barracas no meio da rua, então a gente não ia conseguir parar. Mas eu gostaria que vocês fizessem exercício do olhar para o lado de lá, olhassem mesmo para essas questões todinhas, né? E vissem principalmente as casas desse lado direito, né? Que são o Casarão Azul, que tem mais lá na frente, que hoje em dia é uma loja de comércio, né? E o outro casarão, que é mais um pouco aqui para frente, que é um Casarão Rosa, né? Que também são dois casarões importantes. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu disser para vocês que nessa rua aqui as pessoas compravam vestidos na Europa só para usar nesta rua, vocês acreditam? Gente, essa era a high society da época, né, da Belle Époque. Pensem que as pessoas, elas compravam vestido na Europa para vestir e usar somente aqui nessa rua. Essa rua era vista como a rua das celebridades. Então, as pessoas vinham para cá justamente para luxar, para vir com aqueles vestidos enormes, daquele sol de 40 graus, né? Elas vinham então com suas sombrinhas, né? Essa questão todinha. Então, essa rua aqui, que é a João Alfredo, ela tinha então um caráter muito grande em relação a essa questão luxuosa, né? Pensem que logo aqui nessa rua, nesse primeiro casarão que eu falei que é o Casarão Rosa, existia uma grande livraria, que era a Livraria Universal. Então essa livraria, ela tinha vários livros que só continha no Brasil, aqui em Belém. Pensem, existiam na época, a gente hoje em dia fala, o circuito das grandes artes não vem a Belém, mas na época da Belle Époque, as principais peças às vezes só vinham até Belém e voltavam. Então as pessoas do Rio de Janeiro tinham que vir até Belém, assistir a peça e voltar. Livros interessantíssimos, né? Europeus também na época, né? Vinham para as bibliotecas de Belém. Então é bastante interessante a gente ver essa rua não só como uma rua. Claro que hoje em dia é difícil a gente olhar os casarões e vários foram modificados. Por quê? Hoje em dia você não deveria, né, não pode, né, pela lei não pode modificar os casarões, mas a gente sabe que isso acontece, né, mas não pode modificar os casarões, né? Eles são tombados, né, todos os casarões são tombados. Então o que hoje em dia as pessoas que não querem cuidar desses casarões ou não conseguem alugá-los, elas fazem? Elas simplesmente abandonam. E aí o que acontece? Deixa o quê? Pegar fogo, né? Destruir, cair. Justamente para quê? Para que ocorra essa especulação imobiliária. Porque se ele é tombado, e aí se ele cair, não tem mais como recuperá-lo, né? Então eu já posso usar para outra coisa. Eu posso construir um estacionamento, posso construir alguma coisa que eu possa fazer, né, naquele momento. Então por isso que muitas vezes, não que seja lucrativo que aquela coisa pegue fogo, mas existem lugares que sim, que às vezes é lucrativo que aquela coisa pegue fogo, justamente para que eu possa fazer um outro investimento bem maior naquele local. Entendeu? Então nosso comércio e nosso centro histórico, ele sofre muito com isso, sofre com todas essas questões. Gente,
Pensem, por exemplo, quando pega fogo um casarão, como faz um carro, caminhão de bombeiros entrar aqui? Né? Por quê? Porque é muito difícil. Se é difícil pra gente, imagine para um caminhão do corpo de bombeiros, né? Entrar, fazer toda essa logística, né? E aí, pensem também que olhem as águas de Belém. As águas de Belém, né? Os rios de Belém, a Baía de Belém, ela é uma baía estuarina, né? Que ela vem do rio com o mar. E aí, então, nós temos essa água meio marronzinha, que vem também, né, dessa questão dessa questão toda, dessas questões historianas, eu esqueci agora, dos sedimentos, né, que vem também causados também pelos Andes, né. Então a gente tem também toda essa questão dentro dos nossos rios amazônicos, né, dessa área aqui, né, nossa. E aí, o que acontece? As pessoas da Europa olhavam aquela água e viam aquela água de uma forma um pouco mais escura, achavam que estava o quê? Suja, né? A água está suja, não. Então elas pegavam, vestiam aqueles vestidos enormes, né? E só depois, e aí depois quando sujava esses vestidos, elas não lavavam aqui em Belém. Elas lavavam aonde? Na Europa. Então, elas, tipo assim, usavam uma vez por ano aquele vestido. Por quê? Porque depois iria assim, então, de navio até a Europa para ser lavado. E aí depois voltava para ela poder usar novamente. Então, toda vez, cada desfile era um flash, né? Era uma coisa diferente, né? Justamente para essa população aqui, tá? Então, Livraria Universal. Logo depois, um outro casarão que o comércio, né? Até é importante lembrar, foi a Casa Freitas, que fez uma reforma lá, né? Então, se você entrar qualquer dia, né? Tiver aqui pelo comércio, quiser entrar, né? Para verificar, né? Ainda tem muitos resquícios, né? Dessa questão mesmo interna do local. Então, você consegue ver a escadaria, você consegue ver alguns detalhes arquitetônicos ainda dentro do local, tá bom? Então é bastante interessante também a gente fazer esse olhar, né, dessa questão todinha, né? Até mesmo porque, pensem que aqui era a principal rua e a rua aqui do lado, que é a 15, que eu falei para vocês que era a Rua da Praia, né? Logo depois então de aterrada, ela virou a Rua da Bolsa de Valores de Belém. Belém teve uma Bolsa de Valores. Então era uma rua mesmo bastante interessante de se ver. Tá bom?